né? Você já sabe que eu sou um cristão e sabe que eu tenho, né, essa vertente de defesa do socialismo. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu creio que, primeiro, eu acho complicado um católico ele ser ligado a movimentos socialistas, porque, se eu não me engano, tem um decreto papal, acho que no século passado, que comenta que os católicos que se envolvem com movimentos comunistas e socialistas teriam alguma questão de descomunhão com relação a isso. Isso teria que ser verificado. E com relação ao socialismo, eu creio que é só você olhar para o número de mortes e pela falseabilidade que há da doutrina socialista que você facilmente verá que não é uma boa opção para qualquer país ou qualquer sociedade civilizada. Caralho, o maluco é brabo. Quando eu falo sobre socialismo, de ser um modelo mais justo, é até uma inspiração cristã. Porque os primeiros cristãos, eles eram convidados a vender os seus bens e colocar aquilo, né, dividido em solidariedade aos demais. Você conhece bem ali o início, né, do Atos dos Apóstolos, que fala sobre isso. Então, como você explica, né, que um modelo como o socialismo, que quer justiça social, que quer que o pobre tenha acesso aos bens, quer que tenha acesso à educação, quer que tenha acesso aos direitos, não seja algo mais próximo até do cristianismo, do Atos dos Apóstolos? E em que outro local que você vê que o cristianismo esteja praticando isso, de vender os seus bens, de colocar em comum aquilo para ajudar o próximo? Você tem que eles vendiam as suas propriedades por amor aos irmãos. Você não tinha um Estado que obrigava as pessoas, que confiscava a propriedade das pessoas para redistribuir entre eles. Porra! Outro argumento que você utilizou, eu achei ele um tanto emocional. Que você falou, olha, como que pode que uma pessoa não defenda que o pobre tenha acesso à educação, que o pobre tenha acesso à saúde? De fato, isso é uma coisa que retumba no coração, creio que de todas as pessoas não mal intencionadas. Só que no final o que você vê no socialismo não é que o pobre tem acesso à educação, que o pobre tem acesso a isso. Você vê que metade do pessoal vai lá e morre, e o que sobra vai viver uma miséria. Certo? E é o que você vê hoje em qualquer tipo de implantação do socialismo. É um paraíso perdido, é um lugar que todo mundo admira, mas ninguém quer ir pra lá. Porra! Quando a gente vai para o campo também religioso, nós sabemos que a defesa da justiça social, ela é algo que tem que ser feita de maneira firme em todos os momentos. O socialismo, ele é um meio termo, ele é um passo em direção. Assim como o esforço das comunidades cristãs de se construir a evangelização é um passo em direção. Então nós não temos a utopia nem do cristianismo, nem do comunismo implantada em lugar nenhum. Continua no campo do desejo e do esforço, né, das comunidades e do esforço individual. Você comentou que a ideia do cristianismo é que esteja tudo bem, não é. O próprio Cristo falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas vocês não precisam temer, porque eu venci o mundo. Corte rápido. O cristão é aquele que, apesar de tudo que acontece no mundo, das injustiças, da desigualdade, de tudo isso, ele não olha para o materialismo, e essa é mais uma crítica que eu tenho com relação ao socialismo, que ele é materialista, ele crê que a redenção da sociedade, a redenção da humanidade está no materialismo, em você ter a mesma coisa que o outro, você ter... Não é. Dentro do cristianismo a gente crê que a plenitude dele está em Cristo, está em Jesus. Não está no materialismo, não está no que você tem, no que você quer, no carro que você... Nada disso. Caracas. O esforço que a gente tem para trabalhar em direção ao ideal é um esforço santo, é um esforço de respeito. Então eu creio que há desigualdade no mundo. O que eu faço? Eu dou para as pessoas. E eu faço isso. 1/10 de tudo que eu ganho, de tudo que eu recebo, vai em prol disso, vai em prol da sustentação da igreja. Cestas básicas que a gente distribui, e mesmo irmãos que a gente vê com necessidade, a gente vai e a gente ajuda. Eu já fui muito ajudado imensamente por irmãos que voluntariamente me ajudaram em situações de dificuldade, assim como eu também voluntariamente eu ajudei irmãos em situações de dificuldade. Agora, se o meu irmão não quer me ajudar, eu vou aparecer com uma arma na casa dele para pegar o dinheiro dele? Eu não vou fazer isso. Você comentou também mais uma vez esse ideal utópico. Olha, para a gente conseguir aplicar plenamente isso, precisa todo mundo querer. Todos os ditadores socialistas encontraram esse mesmo dilema. Tava lá na Rússia, pô, nem toda a Rússia quer. O que a gente faz? Vamos passar fogo nos caras. Tava lá na China, pô, nem todo mundo faz. O que a gente quer? Nem todo mundo quer o que a gente faz. O Pinochet no Chile fez assim, né?
nem olha, O Geisel... eu acho que nem um centésimo, eu acho que você não chega, viu? Sem brincadeira, você pega o número de pessoas aqui no Brasil que foram mortas por causa da ditadura. Você tem o quê? 14 mil pessoas? Assim, na maior estimativa da Comissão da Verdade. Você pega na China 90 milhões. Como é que você compara isso? Acho que ressaltou aqui uma diferença muito grande sobre a questão do que... o modelo de sociedade, né? Independente da origem cristã que a gente tem, o modelo de sociedade que eu tenho. Se não existe caridade suficiente, eu não faço mais nada e me conformo com a pobreza do próximo, né? Então, sim, mas aquela distorção de 1% da riqueza na mão, né? E 90% da pobreza partilhada com todos. Isso é justo? O cristão tem que aceitar essa situação porque é a vontade de Deus? Sim, é a vontade de Deus. Corte rápido. Primeiro de tudo. Então, né? Vamos continuar. Segundo, essa é uma distribuição natural. Dentro da estatística, a gente tem um negócio que chama de distribuição normal. Ela se chama isso justamente porque você vê ela em tudo na natureza. Distribuição de altura, 1% das pessoas do mundo são muito mais altas do que todo o resto. 1% do intelecto, da distribuição de QI é muito superior à do resto do pessoal. E naturalmente, isso é natural, isso acontece na sociedade também com relação à riqueza. Eu digo mais ainda, acontece de maneira pior e a desigualdade é infinitamente maior em qualquer país socialista. Isso é dado, isso é fato, isso é verificado. Não, isso não é verificável. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito!